Difícil, né, gente? Olha, o saco tá do tamanho de um mamão papaya. Um não, né? Dois mamões papaias, tá? De ver o Corinthians jogar essa merda de futebol que ora sim, ora não apresenta, tá? É uma gangorra que eu já não aguento mais, tá? E isso aí é culpa de quem, afinal de contas, cara? É culpa de técnico, é culpa de jogador. Eu vou tentar aqui, com vocês debatendo aí, o que tá acontecendo com o Corinthians. Gente, a primeira coisa que, pra gente formalizar o nosso pensamento aqui, nosso raciocínio, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o nosso campeonato é para não cair, tá? O nosso campeonato brasileiro esse ano é para não cair. Essa é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça, tá bom? Tá, dito isso, vamos lá. Vocês concordam comigo que o Corinthians jogou muito bem, aliás, contra o Santos? Vocês concordam? Toque de bola certinho, parecia o City do Guardiola, né? Toque de bola envolvente, 2-0, uma ou duas bolas na trave. Tá. E o que acontece que no jogo seguinte o time cai a níveis de Ibis? Alguém consegue entender isso? Porque o Corinthians teve alguns bons jogos contra o Santos mesmo, contra o Atlético Mineiro, que tiramos eles da Copa do Brasil, contra o Fluminense, uma vitória importante. Agora, recentemente, aí contra esse Liverpool, ok, que ele não é lá grande coisa, mas não é grande coisa, mas ganhamos de 3-0 com 2 ou 3 bolas na trave. Então, assim, tem jogo que o Corinthians vai falar assim, pô, agora vai, né, meu? Pô, que apresentação legal, tal. Só que no jogo seguinte, cara, é uma merda que não faz sentido. Então, o que eu imaginei? Vamos lá. Falta de salário. É o segundo vídeo que eu tô falando. Tá faltando salário dos caras? Tá em atraso? Ninguém falou sobre isso, ninguém jogou isso em mídia nenhuma. Mas a percepção que eu tenho é que alguma coisa está errada com o elenco, tá? Porque vamos lá, agora vamos pro jogo em si. O Corinthians começa o jogo, o esquema tático, que eu gostei. O Cássio, né, o Gil, o Murilo, os dois laterais, Bidu e Fagner. Ali apesar que o Maicon, cara, outra partida bizonha dele. Mas vamos lá. O Maicon e o Moscardo. Dois meias, né, o Juan e o Biro. E na frente, o Roberto e Roger Guedes. Então o esquema tático estava legal. Pô, eu sempre reclamei aqui de meia. Hoje tivemos dois. E por que não funciona? Por que não funciona colocando dois meias? A molecada não tem qualidade? O que acontece? Então vamos lá, vamos entender. Concordamos que o esquema tático estava legal, né? Tava legal. Agora, vamos lá para frente, né? Onde surge as jogadas de gol. Por que o Roberto e o Roger Guedes não recebiam bola? Ou quando recebiam tudo mascada, tudo picada. Eu tenho três teorias sobre isso daí, quando os atacantes não recebem bola. Ou os meias que estão atuando são horríveis, tá? Essa é uma teoria. A segunda é, os atacantes se escondem, eles não ficam em condições, não fazem ficar em condições de receber uma boa bola. Ou os atacantes estão lá atrás ajudando a defesa. Essas três teorias para a bola não chegar neles e não sair nenhum gol. O que eu vi hoje no Corinthians foi a primeira coisa. Os meias não foram bons. Os meias estavam muito ruins, principalmente o seu Biro. Uns 2 ou 3 contra-ataques que ele estava com a bola, ele parava, olhava, ou seja, dava uma burocratizada na jogada, e isso atrasava, recompunha toda a defesa do Bragantino e obviamente não saía mais nada. O Juan Oliveira não fez uma belíssima partida, mas ainda manteve as características de carregar a bola, tentar alguma coisa, tá? Mas eu não gostei de nenhum dos dois hoje, tá? Principalmente do Biro, tá? Segunda coisa, o Roger Guedes apagadíssimo. Eu depois meteu uma bola na trave, mas estava impedido. Eu fico imaginando assim, cara, eu queria pegar o Roger Guedes e colocar num quartinho separado ali e falar, olha, vai, vomita tudo aí, o que está acontecendo aí. Ninguém precisa saber aqui, é só entre nós aqui. Vomita tudo que está acontecendo no Corinthians, por que fica essa gangorra de boas partidas e partidas horríveis. E o Roberto que sai vaiado mais uma vez de campo. Então, é só o Luxemburgo que está errado? Ou os jogadores também não estão fazendo o que podem fazer?
Porque será que lá no vestiário, antes do jogo, naquela reuniãozinha, lá, vamos lá, rapaziada, tal, na pré-eleição, tal, fica tudo muito bem falado, muito bem entendido, quando chega em campo vê essa merda? Segundo ponto do Corinthians, que o Corinthians está realmente deficitário, é o seguinte: os outros times, e eu acho que o Corinthians não se tocou nisso, mas os outros times estão em velocidade de 100 km por hora. Porque o Bragantino, na verdade, ele tem uma jogada que saiu o gol, aquela jogada realmente que é o gol de fliperama, né? Que a bola vai pra lá, vai pra gol. Gol de fliperama. E a nossa zaga fica que nem barata tonta. Então, o Corinthians não se tocou que a condição física é um dos fatores principais do futebol moderno, tá? Bem mais até que técnica, que esquema tático, a porra toda. Porque os caras correram 90 minutos. Eles correram 90 minutos. Não são excelentes jogadores, tal, mas só por correr, só por marcar, só por apertar, eles tinham o domínio e a posse de bola em sua maioria durante o jogo. E o Corinthians não tem isso. Ele não tem. Principalmente ali no meio. A transição do meio ali ainda está horrível. O Moscardo, ok, não foi brilhante, mas pelo menos eu vi ele recebendo bola antes do meio de campo e dando sim passes, não é bico, passes para as pontas, para a lateral, tá? A hora ou outra perdia também, mas não dá nem para culpar a molecada por esse atual momento do Corinthians aí e ficar apontando erros. Eu acho ainda o Moscardo que vai ser um belíssimo jogador em pouco tempo, tá? Mas o Maicon, por exemplo, foi bizonho. Errou tudo. Ele errou uma bola ali na grande área do Bragantino, que ele praticamente tropeça ali na bola e a bola vai para ele de fundo. Ele tá bizonho. Então, o que a gente vê? A gente vê um time que aparentemente tem um esquema tático legal, tá? Entrou com um esquema tático ok, mas dentro do campo se desorganiza de tal forma que os atacantes não ficam no ataque, ficam na defesa, que o lateral vira meia, ou seja, uma desorganização total. Isso aí a gente pode falar é culpa do técnico, mas também é culpa da psicologia abalada do Corinthians. Se ele toma o primeiro gol, provavelmente ele vai perder a partida ou no máximo empatar, porque deve bater nos nervos dos caras e os caras não conseguem reagir, tá? Ficar em zona de rebaixamento, que provavelmente é o que vai acontecer com o Corinthians nessa rodada, é que nem siri na lata. Você se debate, mas não sai da lata. Resta no fim, à luz do fim do túnel, o meio do ano com a entrada aí do Rojas e mais alguém que possa aí agregar em qualidade técnica, principalmente ali no meio, que para mim ainda é o setor mais preocupante do Corinthians. Eu acho que a gente pode, digamos, terminar aí em 15º, 14º. Do contrário, prepare os lenços e prepare o coração, porque a choradeira vai ser grande, e a cobrança também. Então é isso, gente. Mais uma partida ridícula, pífia do Corinthians, digno de pena, de dó, tá? Perdendo para um time que apenas é bem montado e tem muita correria e força de vontade. Só, não é um time, que coisa, mas são o quarto colocado agora, tá? O que prova o que eu estou dizendo para vocês. O futebol moderno é correria, é condicionamento físico e é ter no mínimo, um mínimo de coordenação dentro do campo, de harmonia entre os setores dentro do campo. Aí é parte do técnico. Mas nesse balaio do Corinthians de hoje, todos, sem exceção, têm culpa sim no cartório. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram aí, dê um likezinho aí, se inscreva no canal, ajude o Rogerinho a crescer aqui no YouTube. Tá bom? Então fique com Deus. Tchau.